Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Desde já agradecer a todos os inscritos aí, aos inscritos novos, obrigado pelas críticas, pelas sugestões, pelos likes, deixem os seus comentários, participem. Você que não é inscrito, fica o convite para que vocês venham se inscrever aí no canal. Por favor, ativem o sininho aí para vocês receberem as notificações com relação ao conteúdo aqui do canal. Então, amigos, a gente hoje vai falar aqui sobre diversos assuntos. Peço encarecidamente para que vocês fiquem até o final do vídeo aqui conosco, porque a gente vai trazer mais denúncias com relação a entrada do Bruno Silva na justiça, com relação a esse contrato do Bruno Silva. Há mais denúncias a ser feitas, a gente apurou, então fique até o final aqui conosco. A gente vai falar de reforços, vamos falar de reformulação de elenco, de tudo um pouco. Vamos lá então. O Vasco, com essa parada aí da Copa América, está de férias. Os jogadores receberam aí um período aí de 5, 6 dias de férias aí para estar com seus familiares. E o Vasco vai fazer a intertemporada lá em Foz do Iguaçu, como todos nós sabemos. Sendo assim, muito tem se especulado com relação a reforços. Eu tomei uma postura aqui no canal bastante defensiva com relação a reforços. Adotei a política de só falar de nomes quando efetivamente esses atletas estiverem vestindo a camisa do Vasco e forem apresentados. A gente tomou a iniciativa de não enganar vocês. O torcedor do Vasco, ele não merece ser enganado. Em respeito a vocês, a gente vai ficar com um pé atrás. Tem sites aí colocando diversos nomes no Vasco de forma irresponsável. Da mesma forma como a gente vem aqui e peita a Globo, a Fox, a gente fala para esses sites aí: tenham responsabilidade para não criar um clima mais ruim do que está em São Januário hoje. Porque senão o torcedor fica na expectativa e não vai vir. No final das contas, de todos esses nomes aí citados aí, vocês vão ver quantos que vão vir. Com relação à reformulação, o Vasco tem que tomar muito cuidado com relação à reformulação no elenco. Os jogadores que forem sair, eles precisam sair com tudo em dia, não pode sair devendo. A partir do momento que eles saírem e ficar devendo, vai ter ações na Justiça do Trabalho. A gente recebe denúncias todos os dias que o oficial de justiça chega lá no portão lá de São Januário para poder levar a intimação, uma vez que acordos não são cumpridos na Justiça do Trabalho, uma vez que fornecedores não são pagos. Então sempre há esse problema aí com relação a dinheiro. Então não tem como falar de reforço sem que haja dinheiro. Por exemplo, a gente tomou conhecimento que os salários dos funcionários, uma folha foi paga porque o Carlos Leite fez um empréstimo para o Vasco. O Vasco passa por essa situação única e exclusivamente por falta de planejamento. No começo do ano, para não ter essa asfixia financeira, o Vasco podia ter vendido algum jogador para poder fazer caixa. O Vasco optou por não vender. O Vasco teria condições de ter vendido o Andrei, que estava em alta. O Vasco poderia ter vendido o Pikachu, ou até mesmo o Marrone.
para que os salários não ficassem atrasados da forma como está. E que o Vasco toda hora não ficasse pegando empréstimo. Porque esses empréstimos não são de graças e uma hora o Vasco vai ter que pagar por esse montante. Então, mediante a este empréstimo que o Vasco pegou com o Carlos Leite para poder quitar parte dos salários dos funcionários que estão atrasados, chegou a denúncia que o Vasco fatiou alguns jogadores. No último balanço patrimonial do clube, a gente já tinha visto que o Ricardo Graça, Andrei, todos esses jogadores aí da base aí do Vasco aí estavam fatiados. Além da base do Vasco está toda entregue na mão do Carlos Leite. Então é desrespeito a gente falar de reforços aqui e não denunciar esse esquema, essa quadrilha. O Vasco, quando vender algum atleta, vai receber aí faixa aí de, por exemplo, o Andrei. O Vasco só tem 70% dos valores federativos do Andrei, porque 30% já são do Carlos Leite, devido a esses empréstimos que o Vasco pega sistematicamente, devido a esses reforços que o Carlos Leite coloca no Vasco, o Vasco não tem condição de pagar. Hoje o Vasco ficou refém do Carlos Leite, onde é ele que paga os salários dos atletas do Vasco. A gente vem falando isso periodicamente. A gente não pode ter uma base fatiada. A gente não pode ter os nossos direitos federativos dos atletas fatiado com o empresário. Isso é inadmissível. É por isso que o clube passa por essa situação. E a gente tem dito aqui, este planejamento, essa corrida por reforços, era para ter sido feito em janeiro. Não se monta time de futebol em julho. Muitas pessoas falando, Alexandre, não faz essas denúncias porque você vai ficar manchado. Eu não preciso me vender para poder ter notícia de primeira mão, não. Aqui eu posso dar atrasado que não tem problema nenhum. O maior aliado deste canal aqui são os funcionários do Vasco, que vêm aqui e fazem as suas respectivas reclamações, que são maltratados, que são desrespeitados. Com relação ao Bruno Silva, a gente tomou conhecimento nos autos, saiu uma matéria também no Lance, e quando é o Lance que diz, a gente tem que correr atrás, porque é um jornal que é tendencioso. Mas a matéria tinha fundamento, que a gente correu atrás para poder ver. A gente havia dito ontem aqui que o volante Bruno Silva, ele havia entrado na justiça. Ele está pleiteando na justiça cerca de 7 meses de FGTS, que não foi recolhido, direitos de imagem e 3 meses de salário atrasado. Falamos aqui ontem que este atleta recebeu 3 aumentos. Primeiro aumento no valor de 14 mil, outro no valor de 42 mil e outro 75 mil. O último contrato deste jogador, ele estava machucado. Ele recebia 40 mil reais de carteira e 35 mil reais de direito de imagem. Um absurdo. Hoje chegou novas denúncias, onde o atleta Bruno Silva, além de pedir os direitos trabalhistas, está movendo uma ação de assédio moral contra o Vasco e também contra o supervisor de futebol do Vasco, André Souza. Este André Souza, o supervisor de futebol do Vasco, teria aliciado o atleta, pedindo para que o atleta
insistentemente entrasse na Justiça do Trabalho, que esses problemas não iriam ser resolvidos com relação a salário do Vasco, que ele iria ficar treinando em separado até dezembro e não ia ter oportunidade com o Luxemburgo, que ia ser literalmente descartado. Então, a partir do momento que um supervisor de futebol, esse André Souza, ele vem ao atleta e fala que os problemas de salários não vão ser resolvidos, eu não posso vir aqui e mentir para vocês com relação a reforços. Porque a prioridade hoje é manter o que a gente já tem. O Vasco não tem dinheiro para poder pagar salários. Quanto mais para poder onerar a folha. Evidentemente que os reforços eles têm que vir para a gente não correr risco de cair para a Série B. Mas tudo feito com transparência e responsabilidade. A gente procurou alguém do Vasco para poder eles darem a contrapartida deles com relação a essa notícia que a gente correu atrás e que o Lancenet também divulgou. O Vasco falou que não ia se pronunciar porque não recebeu notificação jurídica ainda sobre isso. Lamentável. Falta é transparência. E eu fico vendo como que pode um absurdo. Pessoas que trabalham dentro do Vasco jogar contra o Vasco. É inadmissível uma situação dessa. Jogadores indo pela cabeça de supervisor para poder colocar o clube na justiça. O Vasco deveria emitir uma nota sobre isso para dar uma satisfação para a torcida. Essa situação de reforços aí, essa expectativa que é gerada em vocês, meus amigos que estão me vendo, é cortina de fumaça para eles não arcarem com a responsabilidade deles. Que o clube ele vai muito além de futebol. Há outros departamentos do clube que efetivamente precisam de cuidado, de zelo, que também estão entregues à barata. Sobretudo, esse departamento jurídico que é incompetente. Então, meus amigos, eu fico pensando como que é a situação contratual desses outros atletas. Documentos não chegam ao Conselho Fiscal. Campeonato Brasileiro acaba em dezembro. Abre o olho, torcedor do Vasco. A saúde financeira do clube não acaba em dezembro, não. Então a gente tem que ficar atento com relação ao clube como um todo. Porque a partir do momento que faltar dinheiro, que o clube se tornar insolvente, aí nem futebol a gente vai ter mais. Quanto mais as outras coisas. Então essas eram as notícias que eu gostaria de passar para vocês. Vocês aí nas redes sociais de vocês cobrem dessa diretoria. Façam essas denúncias aí. Porque a dívida do clube está virando uma bola de neve. O Vasco, nesses primeiros 6 meses, já teve um prejuízo enorme com relação a acordos que não foram cumpridos.
seja na esfera civil ou trabalhista. E essa diretoria precisa se atentar com relação a isso. Todavia, foi dado carta branca, não foi aberta a sindicância, para que as coisas fossem apuradas. Tudo é feito na base da orelhada, documentos não são passados para o Conselho Fiscal e fica por isso mesmo, essa sacanagem. Mandar a real aqui para vocês, o Vasco está sendo roubado. E tem gente que está preocupado com reforços. Estão metendo dinheiro do Vasco. E essas denúncias são desde o ano passado, desde quando a primeira sindicância iria ser aberta, que foi jogada para debaixo dos panos. E gente que provavelmente deve estar levando dinheiro nessa situação, porque são cúmplices. Passam a mão na cabeça desse Alexandre Campelo. Então a gente precisa ver qual é efetivamente as prioridades da gente. Eu creio que o Vasco não vai cair. O Luxemburgo está fazendo um bom trabalho, mas não pode jogar tudo nas costas do treinador de forma irresponsável, fazendo o treinador de escudo e se eximir de responsabilidade. Valeu, meus amigos? Essas aqui foram as notícias, as denúncias que eu queria trazer para vocês. E tome cuidado com o que esses caras publicam na internet. Depois, se esses nomes que foram citados não vier, vocês cobrem. Porque é irresponsabilidade. O Vasco hoje não tem dinheiro. É desrespeito com o funcionário do clube. Trazer jogadores que ganham em euro, em dólar, e o Vasco não tem condição de pagar em real para os funcionários. R$1.000, R$1.200, R$1.500. Lamentável. Valeu, meus amigos. Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco grande. Um bom começo de semana a todos. Uma segunda-feira abençoada. Fiquem com Deus aí. Saudações vascaínas.